Viagem de Santa Maria e tem sido algo maravilhoso na minha vida. Esse ano passado, ano de 2018, eu lancei um livro e esse livro tem sido uma bênção para muitas pessoas. Eu alegro-me no Senhor, eu alcancei a marca de mais quase 600 livros vendidos. O nome do meu livro, o título do meu livro é Se Eu Soubesse Antes. Quantas vezes você já disse isso na sua vida? Ah, se eu soubesse antes. Se eu soubesse antes, a minha vida seria bem diferente. Todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa história, nós poderíamos ter feito algo diferente daquilo que fizemos. Com certeza, os resultados que você está colhendo hoje são frutos das decisões que você tomou ao longo da sua vida, ou a um curto período atrás da sua história. Mas não importa o que aconteceu no passado. A pergunta que eu quero manifestar para você, trazer para você é: do que serve uma vida longa se você não sabe o que fazer com ela? Do que serve uma vida longa se você não sabe o que fazer com ela? Então esse livro, ele serve para todos nós que estamos aqui, porque a nossa vida, o tempo de nossas vidas, ele está nas mãos do Senhor. Mas as decisões que nós vamos tomar, elas são pertinentes à sabedoria que adquirimos. Então, queridos, o que aconteceria com a sua vida hoje, exatamente hoje, se você se tornasse a pessoa mais sábia do mundo? Você tem noção do que poderia acontecer na sua história se hoje você se tornasse a pessoa que o mundo conhecesse pela sua sabedoria? E que resultado você colheria? Então eu quero compartilhar com você a leitura, o prefácio do pastor Lucim Barreto, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Ao final do culto ali, tem alguém vendendo o livro, custa R$25, apenas R$25. Invista no conhecimento, invista na leitura de um livro, porque isso pode mudar a sua vida. Existem algumas coisas que mudam a vida de uma pessoa, e a leitura de um livro pode mudar a história, pode mudar todo o seu futuro. Tanto que nós conhecemos a palavra de Deus, e esse é o livro que está acima de todos os livros. O livro que, além de mudar a sua história de vida, ele pode mudar a sua eternidade. Então, ao final você pode adquirir. A gente está passando até cartão, vale transporte, qualquer negócio a gente faz. Amém, queridos? Eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Sentado como você está. Livro de Lucas. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Desculpa, Mateus. Mateus, capítulo de número 9, verso de número 18. Mateus, capítulo 9, verso de número 18. Amém? Todos acharam? Muita glória a Deus. O texto diz assim: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Imponha a mão sobre ela e ela viverá. Quero pensar um pouco com vocês pelos próximos 20, 25 minutos sobre o tema: vou lutar pela minha família até que todos sejam tocados por Jesus. Vou lutar pela minha família até que todos sejam tocados de alguma maneira pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós estamos diante de um texto que fala de um problema ocorrido numa família. Um homem, o texto diz que ele era um chefe, e essa conversa, ao que parece, era de chefe para o chefe dos chefes. E ele estava passando um problema familiar. E eu quero que você pense comigo, com todos os desafios que você passa,
com todos os desafios que você já enfrentou na sua família, com todas as vezes que você talvez tenha dito assim: Senhor, eu acho que eu nasci na família errada. A pergunta que eu tenho para você é: se você tivesse a oportunidade de trocar de família, se Deus te desse a oportunidade de voltar a um tempo atrás e dissesse para você: você pode escolher se você quer essa mesma família ou se você quer entrar em outra família e viver a sua vida em outra família, você teria coragem de trocar de família? Você trocaria a casa, o lar? Talvez, quem sabe, trocaria e lutaria para que aquele ambiente familiar fosse diferente do ambiente familiar que você esteja vivendo. Mas eu acredito que nenhum de nós que estamos aqui teríamos a coragem de dizer assim: Senhor, me coloque em outra família, eu quero outros irmãos. Na verdade, o que acontece conosco é que nós, diariamente, precisamos colocar a nossa família no eixo. Nós precisamos, de alguma maneira, olhar para aquela situação e perceber o que é que a nossa família está precisando. Como eu disse, eu quero falar com vocês hoje sobre vou lutar pela minha família até que todos sejam tocados. Esse homem, e a Bíblia diz que ele era o chefe da sinagoga. Esse homem, ele era uma pessoa proeminente da sociedade, um homem conhecido, um homem com valores teológicos bastante significativos, pois ele era um representante da religião, um representante daquilo que tinha de mais sagrado para os judeus naquele tempo, que eram as suas reuniões, que eram os seus costumes, que eram a sua maneira de lidar em relação ao seu relacionamento com o Senhor. Mas ele estava enfrentando um problema que a sua religião não conseguiu suprimir. Ele estava enfrentando um problema dentro de sua casa que a sua fé talvez não poderia alcançar a resposta. Mas ele fez algo surpreendente. Ele se despiu de alguma maneira daquilo que o impedia de ir até Jesus, porque era um tanto quanto constrangedor para um judeu recorrer a Jesus. Até porque Jesus dizia nas suas palavras que ele era o Filho de Deus, e aquilo, quando Jesus dizia isso, quando ele dizia que ele era o enviado de Cristo, aquilo soava como uma ofensa aos ouvidos dos religiosos. Mas aquele homem estava diante de uma situação impossível para ele mesmo. Aquele homem estava diante de um problema que ele não tinha a solução. Nas devidas proporções, hoje nós estamos aqui, e pode ser que alguns de vocês que aqui estão diante das maiores dificuldades, estão diante daquilo que aos seus olhos são exatamente impossível. Você não tem condição de talvez trazer a solução para esse problema familiar, para aquilo que tem sido um pesar para a sua vida, esse momento que você está vivendo no meio da sua família. Mas nessa noite eu creio, nessa noite nós precisamos de coragem, nessa noite você precisa erguer os teus olhos, nessa noite você precisa se empolgar, nessa noite você precisa se levantar e dizer o seguinte: a minha família depende de mim. E quando eu digo que a minha família depende de mim, nós não podemos transferir a responsabilidade só para o pai de família, para a mãe, ou para aqueles que, entre aspas, são os responsáveis pela harmonia, pelo provimento da casa. Mas nessa noite eu quero que você entenda que se de alguma maneira, de algum jeito, Jesus entrou na sua vida, se de alguma maneira o Espírito Santo fez com que você o reconhecesse como Senhor, a sua casa depende de você, a harmonia da sua casa depende de você. Você precisa ser um daqueles que estão dispostos a qualquer coisa, para que o Senhor fazer a qualquer coisa, para que Deus Ele toque, traga salvação, traga mudança, traga transformação. Queridos, porque não existe, é uma utopia acharmos que teremos uma família um tanto quanto perfeita,
Isso é impossível. Ninguém consegue viver num ambiente familiar perfeito, mas nós conseguimos viver num ambiente familiar saudável. Nós conseguimos viver diante de um ambiente familiar onde a bênção de Deus está, e qualquer desequilíbrio familiar que você tenha, aquele homem, aquele chefe, ele notou que a sua filha, aquilo que ele tinha de mais precioso, como o texto diz, a minha filha morreu, Senhor, o que é que o Senhor pode fazer por mim? Eu sei que o Senhor é chefe, e por acaso eu também sou chefe da minha sinagoga, mas eu sei que o meu senhorio, eu sei que aquilo que eu tenho como poder em minhas mãos não são suficientes para suprir a necessidade, porque o estado da minha filha é um estado deplorável. E a única coisa que me resta, Senhor, é pedir que o Senhor vá até a minha casa e toque na minha filha. Glória a Deus. Quantas vezes você, na vida cristã, quantas vezes você já entrou por aquela porta? Quantas vezes você já veio ao culto? Quantas vezes você já enfrentou uma oração de 4 horas da manhã? Talvez, pastor Silas, eu tenho que dormir por aqui para chegar 4 horas da manhã nessa oração. Mas quantas vezes você entrou pelas portas dessa igreja dizendo assim: Senhor, há alguém da minha família, ou a minha própria família precisa ser restaurada, ou alguém da minha família precisa ser curado, ou alguém da minha família precisa ser salvo. Glória a Deus. Nós precisamos nos encorajar, queridos, e temos essa ousadia de entrar na presença de Deus, de nos prostrarmos diante do Senhor e dizer para Ele assim: Deus, eu quero dizer, eu preciso que as tuas mãos, eu preciso que o teu toque, eu preciso que a tua providência, eu preciso que a tua graça, eu preciso que a tua salvação, eu preciso que a tua bênção esteja sobre a minha casa, sobre a minha família. Quantos precisam disso do Senhor? Diga glória a Deus. Toda família, ela passa por dificuldades. Essa semana, na verdade, por ocasião das divergências políticas, do pleito eleitoral do nosso querido presidente Bolsonaro, algumas famílias divergiram nos pensamentos e alguns ficaram sem falar uns com os outros. Eu sou de São Paulo e a minha família é lá de São Paulo entrou numa crise, porque um queria o Bolsonaro e o outro não queria. Todo mundo aqui já deve ter conhecido uma história, isso foi um fato marcante nessa eleição. E baseado nesse problema, nós estamos no mês de agosto. Acredite se quiser, algumas pessoas, alguns sobrinhos da minha família não estavam se falando. Aí agora ele vai se casar. Ele ligou para mim e disse: tio, o que você acha que eu faço? Me deu um conselho. Eu disse para ele assim: você é crente mesmo? Eu disse: o senhor sabe, eu estou me esforçando. Eu disse para ele assim: manda um convite para ele. Faça a sua parte. Faça o que você precisa fazer para que as outras pessoas percebam que o Espírito de Deus habita em você. Aleluia. E ele humildemente mandou uma mensagem. Naquela mensagem ele foi todo quebrantado, dizendo assim: olha, me desculpe, esse foi um motivo desnecessário. Parece que houve efeito, parece que houve uma perspectiva de mudança no relacionamento. Mas o problema é que algumas vezes nós estamos dentro da nossa casa, com pessoas próximas, filhos, esposo, esposa, quem quer que seja, precisando da nossa intervenção diante de Deus, e nós, talvez por orgulho, nós talvez por pensar que somos superiores, ou que temos um tempo de vida que nos permitirá que daqui a um tempo as coisas dentro da nossa casa funcionem da maneira devida.
E a gente se perde. E a gente vai deixando coisas pequenas dominar a nossa casa, dominar a nossa família, e os problemas que até certo ponto eram controláveis, mas na verdade eles se tornam grandes inimigos do bem-estar da nossa família, e isso vai nos tirando a paz, vai minando até o prazer, o gozo de estarmos dentro da nossa casa, de estarmos convivendo com os nossos membros, com os membros da nossa família. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo assim para você: ei, faça a sua parte, não se contente até que a harmonia, até que a presença de Deus, até que o Espírito Santo seja o responsável pela harmonia, pela paz que habita dentro da sua casa. Nós estamos vivendo dias em que infelizmente a falta de amor ela tem dominado o lar dos cristãos. Nós estamos vivendo uns dias que a falta de relacionamento, é o pai que não fala com o filho, é o filho que não fala com o pai, é a mãe que não fala com o filho. E aí você vai criando uma casca, uma crosta do mal no seu relacionamento familiar. E nós temos aquela facilidade em terceirizar a responsabilidade da harmonia da nossa casa. Isso é coisa de tolo, porque o caminho, a menor distância entre duas pessoas é o perdão. A menor distância, o caminho mais curto para que a sua casa viva em harmonia é quando você descobre que você não é a pessoa mais importante do mundo. É quando você olha para o seu filho, para o seu esposo, e você diz assim, dentro do seu coração: ei, eles são as pessoas mais importantes que eu tenho, então eu preciso me redimir. Ei, não permita que o seu orgulho te separe da benevolência, da graça, do bem-estar que é viver numa família harmônica. Aquele problema não pode impedir que aquele homem fosse até Jesus. E o desafio que eu lhe trago nessa noite é o que é que você pode fazer pela sua família hoje. O que é que está sob o seu controle? O que é que você precisa fazer? Porque sabemos que o pastor aqui disse há pouco distante, nós acumulamos conhecimento, nós acumulamos informação, experiência de vida, mas em alguns momentos parece que estamos fazendo tudo em desacordo com aquilo que aprendemos. Mas hoje é noite de remissão, hoje é noite de mudança, porque se você está orando pela sua casa, se você está orando pela sua família, se você deseja que a bênção de Deus esteja na sua casa, faça você primeiramente alguma coisa, e eu tenho plena convicção que da mesma maneira que você está plantando, você vai colher. Então se prepare para uma grande colheita no seu lar, mas tenha em mente, tome você primeiro o passo e o desejo para viver essa família dos seus sonhos. Preste atenção, isso é muito interessante. Eles estavam enfrentando um problema. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Não se desespere. Alguns aparentes problemas são a oportunidade para Deus agir na sua família. Ei, preste atenção. Esse aparente problema que você está atravessando pode ser a grande oportunidade de reconciliação. Pode ser a grande oportunidade que Deus está dizendo assim: vai lá, se arrependa, se humilhe. Jairo fez exatamente isso. Jairo se prostrou diante daquele que teria a solução. E esse problema que você está enfrentando é a grande oportunidade que Deus está dizendo e dizendo para você: chegou a hora da harmonia voltar para dentro da sua casa, para dentro
agora, meu irmão. A oportunidade é essa. É a oportunidade que você tem para reconquistar o coração do seu filho. Vai ter batismo? Vai ter batismo aqui, pastor. Glória a Deus. Essa situação que você está enfrentando é a oportunidade de você levar o pastor Silas na sua casa, convidar todo mundo e dizer assim para os seus filhos: nós precisamos da bênção de Deus na minha casa. É a oportunidade que você tem para dizer para o seu esposo, para o seu filho: olha, vamos comigo para a casa do Senhor, porque esse é o momento ideal para Deus agir dentro da nossa família. O que acontece conosco é que nós temos essa facilidade de olharmos e enxergarmos os defeitos na vida do pai, da mãe, do filho, do irmão, e nós não conseguimos olhar para nós mesmos. Mas essa é a grande oportunidade. Atravesse, querido, use esse problema, essa dificuldade ao seu próprio favor. Aquele homem viu o milagre de Deus acontecer na sua casa. Aquele homem, ele tinha um grande problema insolucionável, mas ele tinha uma consciência, e ele disse assim: se eu conseguir, se o Senhor Jesus for até a minha casa, se Ele tocar em minha filha, a minha família, a minha filha será curada. Sabe qual é a grande solução que Deus tem para você nessa noite? É que você, através do Espírito Santo de Deus, através da sua própria vida, você convide o Senhor e peça para que Ele toque em alguém da sua casa. Peça para Ele que Ele mude a situação que você está enfrentando. Segundo, a salvação, a mudança, a transformação precisa entrar na minha casa e na sua casa através de alguém. Eu vim de uma família, eu não falo muito disso, mas nossa família era uma família de macumbeiros. Não dá nem para acreditar que depois de tantos anos tem um pastor na família. Eu tenho uma série de sobrinhos que todos eles estão envolvidos com o reino de Deus. Mas a salvação entrou na minha casa através de uma pessoa. A salvação entrou na casa de Jairo através de Jairo. Aquilo que você está com expectativa no seu coração para acontecer na sua família, pode ser, não, vai acontecer através de você. Você não pode dizer assim: olha, aquela raça, aquele bando de louco, aqueles infelizes, eles não querem nada com Jesus. Ei, se você for um canal de transformação para a sua casa, se tudo estiver em desarmonia na sua casa, mas se você estiver ligado com o Senhor, isso é mais do que suficiente para que essa história mude. A salvação, ela entra. A conversão da minha mãe proporcionou uma geração de filhos sarados. E antes de minha mãe falecer, eu disse para a mãe que ela vai conversando lá com Jesus, está acreditando, a gente vai chegar. Mas vai sabendo de uma coisa, a sua geração, os seus netos, os seus bisnetos estão guardados pela promessa que Deus fez para você. Então nessa noite, tenha coragem, enfrente a dificuldade e diga assim: Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha casa e faça isso através de mim. Você deve estar indo embora. A história diz que leva Jesus até a sua casa. Depois você pode continuar a ler aí. Você pode ler em Mateus, Lucas, lá no Lucas 8:40. Não vai dar tempo para a gente escolher esse texto. Mas eu acho tão bonito que Jesus, ele se propõe
a ir. Não é sempre que Jesus se propõe a ir à casa, mas Ele vai. E no meio do caminho eu já encontra os seus amigos que dizem assim para ele: ei, não sei porque é que você incomoda o mestre. Você parece que não entende. Sua filha já está morta. Para com isso. E Jesus, de maneira muito sublime, ele diz assim: ei, filho, não temas, crê somente. Essa foi a palavra que Jesus liberou para aquele homem. As pessoas vinham até ele e diziam assim: não, isso não vai dar certo, isso aqui, olha, alguns estão dizendo assim: sua família não dá mais, acabou a história, não tem jeito, olha, aquele seu irmão vai morrer, olha, a sua casa não tem mais o que ser feito. Mas escute, queridos, por favor, nessa noite, não permita que palavras desanimadoras dominem a sua fé. A sua fé é um gigante, queridos. Em Deus a sua fé é um gigante. Eu não sei se você já viu algum vídeo na internet, alguns parecidos. Aqueles domadores de elefante. Como é que se doma o elefante? O elefante você pega e coloca ele em algum lugar, prende o pé dele em uma peça de ferro, e como ele vai crescendo, e ele começa a puxar o seu pé, ele percebe que não pode andar. Depois você pode arrancar a corrente do pé dele, você pode arrancar aquele ponto fixo, porque ele nunca vai sair de lá. Ele é um gigante, ele é um animal dos maiores da terra, mas ele criou um bloqueio e alguma coisa domina a cabeça dele que ele não consegue sair dali. E algumas vezes é justamente isso que acontece conosco. Nós não temos dimensão do que a fé ela pode trazer, do que a fé pode provocar, do que a fé ela pode disparar dentro da sua casa, como disparou na minha. Nessa noite eu vim aqui para dizer para você: é você o agente de transformação da sua família. Não são os seus filhos, não é a sua esposa, não é o seu esposo, não são os seus pais, é você com que Deus está falando, porque a família que você deseja já está plantada no coração de Deus e está à sua disposição. Glória a Deus. Querido, confie em Jesus, e tudo ficará bem. E eu começo a encerrar aqui. A Bíblia diz que aquele homem, aquele chefe, que percebeu que o seu domínio não servia para nada, ao convidar Jesus para ir para a sua casa, evitando aqueles que estavam sem fé, ele leva consigo apenas 3 pessoas, junto com o pai e com a mãe. Ele entra no quarto, abre a porta do quarto, fecha a porta, e ele libera uma palavra de oração, e ele diz apenas para aquela menina assim: ei, levante. E eu não sei, queridos, eu não quero aqui discutir isso, isso não é meu objetivo. Eu não sei onde aquela mulher estava, eu não sei onde a alma daquela mulher estava, mas eu só sei que aquela menina, ela se levanta a partir da palavra que o Senhor Jesus libera sobre a casa dela, sobre ela. E o texto ainda diz assim: olha, depois que ela se levanta, Jesus diz assim: dê a ela algo de comer. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: eu já fiz a minha parte, agora continue cuidando da sua família. Nessa noite nós estamos aqui diante de um Deus Todo-Poderoso que está dizendo para você: faça a sua parte. Que o Senhor Jesus, Ele pode fazer aquilo que você não pode. E eu encerro, e eu quero orar com algumas pessoas aqui, aplicando no seu coração algo muito interessante, queridos. Algumas vezes você vai querer levantar a sua voz,
E dizem que aqueles que levantam a sua voz já perdeu a razão. A força do conhecimento, a força da persuasão não pode estar na altura, no volume da sua voz. Principalmente nós que somos filhos de Deus. A Bíblia diz que eles entraram no quarto. E eu entendo, meu irmão, que muitas coisas serão resolvidas na sua casa, no secreto da oração do seu quarto. Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: você precisa fazer a diferença na vida das pessoas da sua família. Eu quero te dar 1 minuto, apenas 1 minuto. O tempo já nos foi embora, mas preste atenção. O que é que precisa ser reorganizado na sua casa? Feche seus olhos. O que é que está faltando dentro da sua casa que você consegue enxergar, que você pode de alguma maneira fazer pela sua família? Talvez um abraço. Não existe nada mais terapêutico do que um abraço. Não existe nada mais reconciliador do que um pedido de perdão. E algumas famílias estão doentes, algumas famílias estão enfermas, porque falta alguém que se interesse pelo bem-estar delas. Mas nessa noite, cadê os músicos? Vem aqui a tecladista. Mas nessa noite o Senhor Jesus se diz: Ele é com você. Fique de pé na presença de Deus, meu irmão. Eu quero orar por você nessa noite que entende a necessidade. Você que compreende que existe algo que precisa acontecer dentro da sua casa a partir de você. Você que reconhece e diz assim: Senhor, eu entendo que algumas coisas estão acontecendo na minha casa, mas a história da minha família pode ser mudada através de um gesto. Eu não quero que você venha aqui à frente dizendo o seguinte: Deus, muda o coração de outro. Eu não quero que você venha aqui à frente dizendo assim: Deus, faça alguma coisa. Eu quero que nessa noite você venha, entenda a necessidade da sua família e diga assim: Deus, faça alguma coisa na minha casa através de mim. Se você reconhece, se você entende que algumas coisas precisam mudar, primeiramente no seu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar. Sai do seu lugar e venha correndo, querendo dizer assim: Deus, se existe alguém que precisa de mudança, esse alguém sou eu. Eu sou a primeira pessoa, eu quero ser o alvo. Eu quero, Senhor, que a minha vida seja a primeira porta, a porta de entrada de salvação, a porta de entrada de reconciliação, a porta da transformação da minha família. Glória a Deus, sai do seu lugar. Vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, sai, querido, venha fazer a diferença na sua casa, venha fazer a diferença pelos seus filhos, venha fazer a diferença pela sua família, porque eu creio que a sua história vai mudar, a história da sua família vai mudar, porque Deus te levantou nessa noite como aquele habilitado. Quantos querem mudanças dentro da sua casa, dentro da sua família? Vem para frente, meu irmão. Nós vamos cantar essa canção. Vem correndo, vem aqui, diga: Deus, é comigo, o Senhor falou comigo, e a minha casa será transformada, a minha família vai viver os melhores anos já vividos em toda a história. Pode cantar uma canção? Eu quero ser como criança, te amar pelo que é. Glória a Deus. Da inocência. Aleluia. Acreditar em ti.
bênção de Deus em suas casas. Nesse momento nós vamos orar. Você que está aí sentado, você vai fechar os teus olhos e vai dizer: Senhor, eu quero colocar a minha família diante de ti. Nós vamos orar e você vai dizer: Senhor, cumpra primeiro em mim, que eu possa ser um agente de transformação da minha família. Porque eu creio, queridos, que o Senhor falou conosco nessa noite. Se você crê, começa a orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, nessa noite por famílias que estão, Senhor, desestruturadas, por famílias, Senhor, que não conseguem, Pai, encontrar um caminho para a solução, para famílias, Senhor, que não conseguem enxergar nenhuma possibilidade de reconciliação. Eu quero orar nessa noite, Senhor, pelos pais, pelos filhos, pelo esposo, pela esposa, pela harmonia, pela bênção, pela misericórdia, Senhor. Que hoje, nessa noite, essa palavra, Senhor, possa encontrar corações quebrantados e que eles possam, Senhor, de alguma maneira, terem a maior experiência no meio da família, Senhor, porque o Senhor é aquele que traz cura, o Senhor é aquele que traz harmonia, o Senhor é aquele que traz paz, o Senhor é aquele que gera mudança, Senhor. Nessa noite nós queremos mudanças em nosso coração.